Ah, então você tá aqui na aula 2, parabéns, que bom que você chegou nessa aula 2. E claro, a gente vai ter muita coisa para fazer aqui. Na aula de ontem a gente apenas viu as introduções, a gente colocou ali o nosso ambiente, já fizemos as nossas primeiras linhas de código, entendemos um controle de versão e começamos ali uns conceitos muito fundamentais para que a gente possa conseguir continuar na trilha aqui agora. Então, bora pro código. A gente tem quase tudo que a gente precisa para nossa aula fluir agora de uma maneira bem interessante. Deixa eu mostrar para você uma coisa mais legal ainda. A gente vai fazer o seguinte, isso aqui por enquanto a gente vai deletar, mas não se preocupe, né? A gente volta para isso daqui a pouco. Eu vou criar com você uma função chamada start. Essa função vai iniciar a nossa aplicação. Isso aqui é a criação de uma função e toda função criada a gente precisa em algum momento executar a função. Tudo bem? Então, para eu verificar se a função está sendo executada, eu vou dar aqui um console log, começou, tá bem? Então, olha, se eu não tivesse essa linha aqui, se essa linha estivesse comentada, a linha da execução da função, e eu tivesse que executar o aplicativo, você pode perceber que ele executou e acabou e nada aconteceu. Então, a função foi criada e ela está esperando alguma coisa para ser executada. Então, aqui ela estaria sendo executada. Vamos lá? Olha só, aí ela começou. Lembrando que você pode fazê-la de uma maneira diferente aqui, atribuindo a uma constante, tá? E usando aquele sinalzinho assim para transformar ela em uma função arrow, que a gente chama. Vamos ver? Legal. Por que você está fazendo essa função start, Mike? Porque aqui dentro é onde a gente vai ter, por exemplo, o menu da nossa aplicação. É aqui dentro que a gente vai iniciar a ideia do aplicativo. E ele vai funcionar assim. A gente vai ter uma estrutura aqui chamada while. O while é uma estrutura de repetição, tá? E aí, enquanto aqui for verdadeiro, ele vai ficar executando. Pensa isso, tá? Então, se em algum momento ele encontrar um return, pensa só isso, o return, o que o return acontece? O return, dentro de qualquer função, ele para a execução da função, tá bem? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui um console log, entrou, tá bem? E vamos lá, deixa eu mostrar primeiro isso para você, ele vai mostrar entrou e acabou, por causa desse return aqui. Muito bem, então deixa eu mostrar outra coisinha. Se a gente tem uma variável de controle aqui, ó, let, vou colocar assim, ó, let count, que seria um contador, tá bem? E esse contador, vamos colocar ele iniciando como 0. Se eu falar aqui que o contador count, se ele for menor que 10, tá bem? Então, o sinalzinho da matemática de menor. Isso aqui sempre vai me dar uma resposta verdadeira ou falsa, pessoal. Olha que legal. Isso aqui é um operador de comparação. Então, eu estou comparando um lado, que é o count, com o outro lado, que é o número 10. E aí eu pergunto para você, 0 é maior ou menor que 10? Ora, Mike, menor que 10. Então, é verdadeiro, ele vai entrar aqui, e eu vou até fazer assim, ó, ao invés de botar o entrou, eu vou colocar apenas o contador, count. E aí eu vou atualizar o count com esse sinalzinho mais. Isso daqui seria a mesma coisa de eu falar count é igual a count mais 1. Tá bem? Eu acho que posso deixar dessa forma, que fica bem claro aqui, nítido para você o que é isso. Então, agora vamos pensar antes de executar, antes de fazer nosso start. O count 0 menor que 10, verdadeiro. Então, coloca aqui na janelinha 1, ou 0, né, que é o valor dele. Aí você pega ele, você vai atualizar ele com um contador de novo, que é 0, mais 1. Aí ele vai se tornar 1. Quando ele chegar aqui, nessa chavinha, olha que legal, no finalzinho dessa chavinha, ele volta aqui para observar de novo. Agora, o count é 1. 1 é menor que 10? Sim. Então, ele entra aqui e faz o contador de novo. E ele vai fazer isso por quantas vezes? Se você falou 10, parabéns. Significa que isso daqui, por 10 vezes, vai ser executado isso daqui. Então, deixa eu limpar. Vamos lá, vamos executar isso daqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 10 vezes, né? Porque tem o 0 incluso aqui. Ok? Se eu tivesse deixado a 1, aí eu poderia falar menor igual. Presta atenção, parece uma setinha ao contrário, mas de fato isso aqui está dizendo menor igual. Tudo bem? Menor igual. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele acaba essa execução do while e obviamente também vai acabar a função. Tudo bem? Então você viu algumas coisas legais aqui. Vamos colocar aqui na aulinha. A gente vai colocar mais ou menos aqui, ó, estrutura de repetição. E a gente aprendeu aqui a estrutura while. Tudo bem? Essa estrutura de repetição que a gente aprendeu nesse momento. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ela fica dessa forma. Então já vamos colocar aqui essa aulinha nova, tá? Fundamentos 004, só para seguir o padrãozinho e dar commit.
O que eu quero ensinar para você agora vai ser a condicionais, e o que a gente vai aprender chama-se switch, condicional switch. Vamos ver como que ele funciona, pessoal. Eu vou, já que já tem salvo esse código do while, eu vou tirar isso daqui, eu vou deixar aqui um true pra gente, um verdadeiro. Eu tenho que tomar muito cuidado com o while, tá? O while ele tem um probleminha. Se eu não tiver uma maneira de sair desse true, porque true é verdade sempre, você pode entender que o loop ele vai executar para sempre, para sempre. Por isso, em algum momento eu tenho que ter um return, e o return ele vai parar, interromper a minha função inteira, tá bom? Então vamos lá. Dentro do while eu vou colocar um switch. O switch ele vai funcionar dessa forma. Eu vou colocar uma variável aqui, opção, tá bem? E a opção vai ser 1, tá? Então aqui eu coloco a opção que eu quero. E aí, olha, a partir dessa opção aqui, que eu vou mudar os números daqui a pouco, eu posso ter os casos, tá? Case. Aliás, ao invés de número, vamos fazer o seguinte, já vamos ir montando a ideia da aplicação, vou colocar aqui como cadastrar, tá bem? Então olha lá, eu tenho o case, o caso, cadastrar, tudo bem? 2 pontinhos, opa, 2 pontinhos, aqui eu posso colocar qualquer coisa, vou colocar vamos cadastrar, por exemplo, cadastrar. Só para você saber que é isso, terminou essa parte, eu vou fazer um break, tá bem? E construo o próximo caso. O caso pode ser listar. E aí vamos colocar um console log, vamos listar. Opa, aqui faltou 2 pontinhos, vamos arrumar ali certinho. E aqui outro break. O break vem sempre para quebrar um caso, ou seja, para terminar. Break significa quebrar, então ele vai parar o caso de cadastrar. Aqui ele vai parar o caso de listar. E aqui, um case vamos sair, tá bem? O case sair, ele vai retornar a função, ou seja, quando ele retorna, lembrando disso, o retorno vai parar o while true, né, porque ele vai interromper essa função aqui. Só isso que ele vai fazer. E esse último caso eu nem preciso de um break, porque não tem mais nada abaixo dele. Ok? Se tivesse algumas coisas abaixo aí de fato eu ia precisar do break. Isso aqui é o controle de condicional ou de caminhos, controle de fluxo da aplicação. Então, por enquanto, a opção é cadastrar. Vou deixar ela como assim mesmo, tá? Vamos limpar aqui e vamos executar. Então, ó, vamos cadastrar para sempre. Então eu preciso cancelar isso daqui. Lembra que o while está true para sempre? Né? Para cancelar isso daqui, você vai dar no Ctrl C. Ctrl C aqui no terminal várias vezes, tá bem? Ctrl C, Ctrl C. Ali, várias vezes. Eu dei várias vezes o Ctrl C para que ele pudesse entender, tá? Então isso pegou meu computador, deixou meu computador muito lento aqui, porque eu fiquei com um loop para sempre. Então esse cadastrar, ao invés de cadastrar, a gente já viu que funciona, a gente vai sair. Eu vou colocar como sair. Vou limpar aqui e vou rodar de novo. Então você vai perceber que ele entrou e saiu. O que significa? Significa que a opção está definindo para onde ele está indo. Está definindo para onde ele está indo. Só não vou colocar o listar de novo, porque senão ele fica no while true para sempre e aí fica rodando para sempre. Por que a gente precisa de um while aqui junto com o switch na nossa aplicação? Porque esse carinha é o carinha do menu. Tá? É ele quem vai colocar aqui, a gente vai usar uma outra maneira de capturar a informação que nós queremos, e vai ser muito interessante, tá, pessoal? Porque na hora que a gente capturar a informação, ele não vai ficar rodando para sempre. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, vai fazer o break, e ele vai voltar aqui pedindo a próxima opção. É como ele voltasse no menu pedindo qual que é a próxima opção, esperando a aplicação a gente escolher qual que é a próxima opção. E aí, se fosse listar, ele ia listar, depois ele ia voltar para a opção do menu, para a gente poder escolher. Então, é mais ou menos isso que ele vai acontecer agora, tá? Então, o que você aprendeu aqui? Você aprendeu o switch, o caso switch, que é de condicionais. Existem outras condicionais, obviamente, e existem outras estruturas de repetição que nós vamos fazer aqui ainda, tudo bem? Porém, essas duas informações são fundamentais para que a gente possa continuar a nossa aplicação. Vou colocar aqui ó, como fundamentos 005. Vou colocar aqui no changes, né? E dar um commit. Beleza, já apareceu aqui. Lembrando, você pode sempre voltar aqui agora para você poder ver o que tinha antes, o que tinha depois, seja no arquivo da aula ou seja no arquivo só do index, você consegue ir observando só da aula, só do index, e assim a gente vai mapeando certinho o nosso aprendizado aqui. Show, né? Agora a gente precisa conseguir pegar a informação do usuário, então a gente vai passar uma mensagem para o usuário aqui. Algo como um menu e mostrar uma lista de opções, que seriam as listas, né, de cadastrar, listar. Nesse momento tem o sair e vai ter outras coisas. E nós precisamos pegar essa informação do usuário, ok?
A gente vai usar aqui uma nova estratégia, vamos aprender uma coisa nova aqui da programação em JavaScript, em Node, que é a questão da gente usar módulos ou usar trabalhos de outras pessoas, aplicativos de outras pessoas. A gente chama isso de módulos, de pacotes, de dependências, a gente tem vários nomes para isso. E funciona mais ou menos assim. Você começa colocando um NPM aqui, que significa Node Package Manager, ou seja, um gerenciador de pacotes do Node. Então é uma maneira de eu instalar coisas aqui, por isso eu uso a palavra aqui install, e o pacote que eu vou querer chama-se Inquire. Isso daqui é o que? É um monte de código que vai vir aqui, deixa eu já abrir essa parte para você ver. Vai aparecer aqui uma pastinha nova, vai aparecer mais informações aqui, que tem a ver totalmente com esse Inquire, que é um aplicativozinho, imagina dessa forma, que veio de fora e que alguém já construiu pra gente, a gente vai usar ele para trabalhar aqui. Isso acontece muito na programação, a gente tem coisas que outras pessoas fizeram, assim como uma linguagem de programação, assim como um editor de código, a gente tem outras coisas para usar aqui. Olha que legal, ele adicionou 44 pacotes, ou seja, 44 módulos, 44 aplicativos, outros códigos. Eu abrindo aqui para você consegue ver aqui um monte de código. Ó. Isso tudo aqui são pastinhas de códigos a mais. Imagina a gente ter que fazer tudo isso agora, não dá, né? E aqui você pode ver esse package JSON que está falando a dependência desse projeto nosso é o Inquire, tá bem? E esse package lock é simplesmente um mapeamento das coisas que estão aqui na dependência, né? Que seria esse cara. E você percebeu que ele chama um monte de outros carinhas, então é o mapinha que existe aqui. Eu não preciso me preocupar com essa pastinha aqui e nem ficar me preocupando com esses outros dois arquivos aqui também. É importante eu avisar para o Git. Então aqui, ó, eu clico aqui nessa partezinha, fica tudo azul. Clico aqui para criar um novo arquivo, coloco um .git ignore. Eu vou avisar para o Git, que é o meu gestor de arquivos aqui, meu gerenciador de versões, meu controle de versões. Eu vou avisar para ele que a pasta node modules, ela tem que ser ignorada. O Git vai ignorar. Então, se eu fizer isso, pode ver que a cor da pasta já mudou. E na hora de eu enviar aqui, ele já vai conseguir enviar apenas os 3 que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a informação do adiciona Inquire, né? Inquire é o nome desse carinha. Agora a gente tem que entender como utilizar o Inquire aqui, beleza? Vamos lá. Para utilizar o Inquire, a gente precisa entender um conceitozinho novo aqui. E esse conceito é o conceito seguinte. Vamos lá. Eu vou criar uma constante aqui e olha que eu vou usar as chavinhas agora, tá vendo? Vou colocar um sinal de igual e vou colocar um require aqui. Bom, vamos lá. Vamos aos passos antes da gente continuar. Quando eu coloco esse require, eu estou falando que eu necessito de um módulo que vem de fora. Esse módulo, inclusive, ele tem uma nomenclatura, toda uma regra, chama-se common.js. Eu não preciso entender agora. Eu só preciso entender o que eu tenho que colocar aqui, nessa parte de string. Eu coloco um @inquire, ok? E aqui eu coloco prompts. Quando eu faço isso, ele vai buscar dentro, olha só que legal, ele vai buscar lá dentro vamos encontrar, ó, inquire prompts, tá vendo um monte de informação aqui? Dessa informação eu vou extrair aqui a informação que eu quero select. Então, olha a maneira que nós escrevemos aqui, que ela tem uma maneira diferente. Isso aqui no JavaScript eu estou avisando o seguinte. Olha, aqui virá um objeto. Percebe? Essas chavinhas, tá? Então, isso aqui vai me devolver um objeto. De dentro do objeto eu quero apenas o select. É isso que eu estou dizendo. Então, eu já vou colocar aqui na aulinha que nesse exato momento a gente está estudando, olha, módulos em Node.js. Então a gente está importando módulos, ou seja, estamos trazendo de algum lugar do mundo, primeiro, como que aconteceu isso? A instalação dele, depois o uso dele aqui, ó, puxando, isso aqui ele está mais ou menos pensando assim, ó, pensa comigo, tá? Eu vou na pasta Node Modules, vou procurar um @inquire /prompts, Node Modules, @inquire /prompts, tá aqui, tá vendo? E daqui ele está extraindo alguma coisa. É isso que ele está trazendo. Ele está extraindo um código, uma função, alguma coisa que a gente vai usar daqui a pouco. Tudo bem? Então tá. Então é isso que a gente está aprendendo aqui, importação de módulos. E também a gente está usando essa biblioteca. A gente também coloca o nome de biblioteca. Tem muitos nomes, tá, pessoal? Biblioteca, módulos, pacotes, enfim, mini aplicativos que os outros criaram, que a gente vai trazer para cá. Então essa é a ideia da gente criar os prompts, e prompt é uma ideia de você fazer pergunta para o usuário. Então você abre uma caixinha de pergunta. Nesse caso a gente vai abrir uma caixinha de seleção.
Como que vai funcionar essa caixinha de seleção? Olha que legal. Aqui, pessoal, pode ser nessa parte aqui, onde tem essa opção, eu posso tirar ela por enquanto, a gente ainda vai precisar de uma opção aqui. Essa opção que a gente vai precisar aqui vai ser uma const, tá bom? Eu vou colocar como const opção, dessa forma mesmo. E olha só, aqui eu vou precisar pegar no select, tá bem? No select, eu vou precisar de uma informação, eu preciso passar para ele um objeto. Mas é muito importante eu entender aqui mais um conceitozinho. Eu preciso aguardar. Imagina que essa palavra await significa aguardar. Agora, o que é esse errinho aqui? Sempre que eu usar um await, a minha função precisa ter uma palavrinha especial chamada async. Tudo bem? O que é isso? Vamos entender? Legal. O que acontece com o JavaScript é o seguinte. Ele vai ser executado linha a linha, tá? Então ele vai puxar essa informação, ele vai registrar a função e vai iniciar a função. Quando ele iniciar, o while vai começar a rodar, beleza? Porque ele é verdadeiro. Aqui, nessa parte de seleção, se eu não esperar a pessoa selecionar, ele vai ficar igual um maluco, querendo rodar tudo de uma vez. E é muito rápido, porque o computador processa as coisas muito rápido. Então eu preciso falar para ele, espere que o usuário vai selecionar alguma coisa. Agora aqui eu falo as opções de seleção. Primeira opção, uma mensagem para o usuário. Uma mensagem que eu imagino é um menu, quem sabe um sinalzinho assim, você já vai ver como que vai ficar aqui na telinha, aqui nessa parte, né? E a outra coisa que eu preciso são as escolhas, choices. Isso aqui é importante. Dependendo do que eu estou usando na programação, se foi uma outra pessoa que criou e tudo mais, eu vou lá, vou estudar e no estudo eu entendo que o select eu preciso ter uma mensagem para mostrar para o usuário e eu preciso ter as choices, opções. Isso daqui tem que ser escrito dessa forma. Não pode ser mensagem com M, não pode ser escolhas em português, tem que ser em inglês, porque essa função está esperando um objeto que tenha essas chavinhas aqui, essas propriedades dele. E o choices tem que ser um array, ou seja, uma lista. E aqui eu coloco as opções que eu quero que apresente para o usuário. Então, nessas opções, cada uma delas, separadinha por vírgulas, será um objeto. Esse objeto tem que ter um nome, esse name aqui vai ser apresentado para o usuário. Então, cadastrar meta. E vai ter que ter um value, que é o valor que vai ser cadastrar. Tudo bem? Vai funcionar assim, ó. Aqui eu estou deixando uma opção. Eu vou deixar uma segunda opção, vai ser name. Esse daqui vai ser direto assim, ó, sair. Depois a gente coloca o resto das opções. Value, sair. Então vamos entender o que é que ele vai fazer. Olha que legal. Primeiro a gente vai entender, a gente já joga para funcionar. Então quando ele chegar nessa linha aqui, ó, do opção, ele vai aguardar. Então guarda essa palavra na sua cabeça. Ele vai esperar a seleção do usuário. A seleção do usuário vai mostrar uma mensagem e vai mostrar essas opções, escolhas. Vai mostrar o name cadastrar meta e vai mostrar o name sair. Quando o usuário escolher uma delas, o que for escolhido, esse value vai entrar aqui na opção. Então, supondo que a pessoa escolha cadastrar, essa opção aqui vai valer cadastrar. E aí, a gente já estudou de que na hora do switch, ele vai ver o caso de cadastrar e vai apresentar, vamos cadastrar. E vai acabar. E quando acabar, o programinha vai voltar para o while verdadeiro. E vai iniciar tudo de novo. Uma nova opção, esperando o usuário agora selecionar uma próxima opção, talvez. E aí o usuário vai ver de novo o menu, e aí dessa vez o usuário vai escolher sair. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. O valor sair vai ser guardado aqui na opção. O programinha vai continuar, porque já foi escolhido, então ele não precisa guardar mais nada. O programinha vai continuar. E aí tem essa opção de sair. Na opção de sair, ele vai encontrar um return. Quando encontrou return, um return dentro da função start, ou essa função aqui, significa que ele vai parar a função. Vamos ver? Vou limpar aqui a telinha e a gente vai iniciar de novo node index.js. Olha ali, menu. Agora, o pacote aqui é todo em inglês mesmo, tá, pessoal? Use arrow keys significa escolha as setinhas, use as setas. Então eu uso a seta para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então eu vou colocar primeiro cadastrar, ficou estranho, né? Deixa eu já arrumar aqui, cadastrar. Então eu vou escolher primeiro cadastrar, meta. Ó, escolhi o que aconteceu. Vamos cadastrar. E voltou para o menu. Não te falei que ele ia fazer isso? Ó, que ele ia chegar aqui, ó. Vamos cadastrar. Break, quebrou a opção, não tem mais opções. Volta para o while
volta para o menu, apresenta de novo. Agora a gente vai sair. O que eu falei que ele vai fazer? Vai guardar o valor sair na opção, vai vir para o switch, a opção é sair, ele vai procurar o caso de sair, encontrei o caso e o programa vai sair. Olha ali, saiu. Tudo bem? Então aqui eu poderia até colocar um console log até a próxima. Console log até a próxima. Nesse exato momento, pessoal, a gente tem um programinha que já tem o menu. Já iniciamos o nosso programa, já temos um menu do nosso programa. É claro que ele ainda não está fazendo coisas a não ser falar que vai cadastrar e sair, ok? Claro que a gente vai precisar aqui de mais opções. Nessas opções a gente vai poder criar, quem sabe, um nome de listar metas. E aqui a gente tem que colocar vírgula, não esquece. O erro já até aparece ali justamente para ajudar a gente, né? Um vermelhinho aparece. E o value listar. Só para aparecer exatamente igual a esses casos que nós temos aqui, ó. Tudo bem? Listar e cadastrar. Então, se eu executo agora, eu vou limpar tudo. Se eu executo agora, menu, cadastrar, listar. É muito bom minhas escritas, né? Listar metas. Olha ali, cadastrar, listar e sair. Beleza? Note também que eu preciso sair do programa para que a atualização, as coisas que eu mudei aqui, elas tomem efeito no programinha. Beleza? Então o que a gente fez aqui? A gente acabou de fazer o menu da aplicação. Só que a gente aprendeu também mais coisas. Então a gente poderia misturar até com fundamentos, porque a gente aprendeu aqui, ó, módulos, certo? E deixa eu ver se a gente aprendeu uma coisa a mais aqui, ó. Aqui foi os arrays, já tínhamos aprendido, os objetos, passamos essa informação, sim, aprendemos aqui, ó. Volte para cá, fecha essa partezinha para a gente colocar aqui na aula, que a gente acabou de aprender, sim, mais coisas, ó. Vou colar aqui para você. Programação assíncrona e promessas. Usamos funções assíncronas. Tudo bem? O que é essa parte de promessas, que acabou que eu expliquei, o async e await, mas não expliquei as promessas. Vou explicar rapidamente para você. Bom, toda função que vai ter lá dentro a palavra-chave await em algum lugar, eu preciso avisar que a função é async. A gente vai criar muito mais, calma, tem mais coisas para a gente fazer. Então, por a gente repetir tantas as coisas, você vai acabar entendendo. Então, sempre que chegar nessa linha que tem o await, ele vai aguardar. Agora, sempre que eu tenho um await, significa que a função que existe ali, ela tem um nome específico que é chamado de promessa. E a promessa funciona de uma maneira muito simples. Imagina você pedindo um Uber. O aplicativo você abre e você fala, eu quero ir para tal lugar, o aplicativo fala, beleza, vou procurar um carro para você. Prometo que volto com uma resposta. Promessa, eu te prometo que eu estou buscando um carro. A resposta pode ser positiva, encontrei o carro, a resposta pode ser negativa, não encontrei o carro, mas eu te volto com uma resposta. Então, geralmente, esse await, ele está esperando uma função que é uma promessa de que o usuário vai buscar e vai escrever, vai escolher uma dessas coisas. Tudo bem? Essa é a promessa que ele está avisando para aguardar. Aguarda aí. Eu prometo que eu estou levando isso daqui para o usuário e o usuário vai escolher alguma dessas opções. E aí, quando ele escolher, você recebe aqui nessa variável do tipo constante, você recebe a informação que ele selecionou lá. Claro que cada promessa, cada função desse formato, ela tem um formato específico, vai depender. Essa função específica está esperando que eu passe um argumento aqui como um objeto, com mais informações, mas pode ser que tenha promessas que não seja dessa forma, seja de outra forma. Isso a gente só vai aprender conforme a gente vai fazendo. Não tem muito como eu te explicar diversos casos de promessas. Você tem que entender o conceito. Existe um conceito na programação de JavaScript que diz que eu posso esperar por uma coisa acontecer, esperar em uma linha. O programa fica paradinho aqui, ó. Chega aqui, ele fica paradinho. Porque se não tivesse essa palavra await, o programa ia continuar igual um maluco. Ele ia apresentar o select aqui para a pessoa, já ia continuar na opção, a opção não ia ter resposta nenhuma, porque a pessoa nem deu resposta, o switch já ia dar problema, já ia ser todo estragadinho o programa. Então por isso que existem essas palavras especiais para a gente poder falar assim, olha, espera aqui, chega nessa linha, espera. O cara vai escolher. Quando ele escolher, eu te volto a promessa. Eu prometo para você que eu volto com uma resposta. Então é isso aí, então beleza. Eu vou ficar esperando então, tá? Para eu receber a opção. Aí ele vai lá, mostra pro usuário, o usuário escolhe. Escolheu? Eu te prometi que eu ia trazer para você. E aí colocou aqui na opção. Isso é promessa. Então olha que a gente aprendeu. Programação assíncrona e promessas. E por que é assíncrona? Porque uma coisa síncrona é uma coisa que acontece bem sincronizadinho. Aí, no caso do JavaScript é linha a linha. Pá, sincronizadinho. Assíncrono é porque chegou aqui e ele parou.
parou para esperar lá, buscar a informação, para depois continuar. Então, de uma maneira assíncrona, de uma maneira eu não sei quanto, nem quanto tempo o cara vai demorar aqui, cara. Eu nem sei. Eu só sei que tem que esperar para que eu vou te trazer a resposta, a promessa. Então, por isso é chamado de programação assíncrona. Tudo bem? Então, olha só, aprendemos conceitos também. Mas eu vou deixar que a gente aprendeu aqui. Opa, cancela, porque se eu clicar nessa setinha e voltar, eu vou perder tudo que eu fiz, cuidado. Na verdade, eu quero vir aqui, ó, colocar todas as informações e falar que a gente iniciou, né? Inicia o menu da aplicação. Acho que eu vou colocar dessa forma, assim. Inicia o menu da aplicação. Com fundamentos, né? Porque aprendemos mais fundamentos ainda. Agora, a gente vai fazer o cadastro de metas. Que tal? Vamos fazer essa primeira opção aqui do Vamos Cadastrar, que será o nosso cadastro de metas. Aqui, pessoal, eu vou trocar por uma função que a gente vai criar ainda. Eu vou chamar ela de cadastrar meta. Beleza? Essa função, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou criar ela aqui em cima, const cadastrar meta. Ela vai receber, essa função vai ser assíncrona também, tá? Então, outra coisa para você saber também, sempre que eu for usar uma função assíncrona em algum lugar, e nesse caso eu vou usar aqui, eu coloco na frente do uso dela um await. Essa informação é bem interessante, por quê? Vai acontecer assim, eu vou chegar nessa opção que está esperando a seleção. Beleza, esperei a seleção, foi colocado aqui na opção qual que foi a seleção selecionada. Aqui no switch, que significa troca, ele vai pegar a opção que nós selecionamos e o caso vai ser cadastrar, por exemplo. Quando chegar nessa linha, ele vai esperar toda funçãozinha do cadastrar meta acontecer. Tá bem? Então, quando a gente fala assim, que a gente está avisando que a função é assíncrona, e aqui significa que a gente vai levar um passo a passo maiorzinho aqui também, tá? A gente vai começar aqui pegando a meta que o usuário vai escrever. Então, vai aparecer uma mensagem aqui para a pessoa, e aí vai ser uma mensagem digite meta, por exemplo. Aí a gente vai digitar a nossa meta e isso vai ser salvo em algum lugar. Olha como que vai funcionar. Eu vou chamar de meta a mensagem ali. Nós vamos aguardar agora uma outra opção que nós temos do Inquire, que é a opção de input. Vou colocar uma vírgula aqui, vírgula input. Então significa que eu estou indo lá na pastinha Inquire Prompts, né, que existe aqui, e estou pegando uma outra função input. Essa função, parecida com a select, é uma função também que nós temos que esperar. Temos que esperar o usuário colocar a mensagem dele ali. Por ser uma função, e esse tipo de função específica vai receber aqui um objeto, né, e é qualquer mensagem que vai aparecer para o usuário. Eu vou colocar aqui, digite a meta. Isso aqui que vai aparecer para o nosso usuário. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Vai chegar aqui no cadastrar meta, ok? Aqui está esperando. Ele está esperando porque quando chega nessa linha também tem que esperar. Beleza, o usuário escreveu, foi colocado aqui na meta. Show de bola! Então, essa meta a gente vai colocar ela em algum lugar. Mas vamos supor, primeiro, que o usuário não escreveu uma meta ali. Ele não escreveu nenhuma mensagem ali. Tá? Então, aqui a gente vai aprender um novo conceito, que é o conceito de if e else. A gente chama isso de condicional. E ele pode entrar aqui nas nossas anotações, na parte de condicionais, tá vendo? Que também a gente pode entender isso como controle de fluxo também, porque estamos controlando o fluxo da nossa aplicação. Então, if, else. Primeiro, a gente vai falar mais do if aqui, e depois a gente vai ver se a gente encaixa o else em algum lugar. Por quê? Que nem sempre é preciso você colocar as duas coisas. If significa se. A estrutura de escrita dele é assim, aqui significa essas chavezinhas, elas significam que aqui vai começar um novo escopo, um novo bloco, né? E aqui ele está aguardando alguma informação. A informação é uma expressão que eu vou colocar aqui, ela tem que ser verdadeira. Assim como no while, você pode perceber, temos o true. Se o que eu passar aqui for verdadeiro, ele vai entrar nessa opção aqui. Se for falso, ele vai pular essa opção. E o que eu preciso fazer aqui é uma validação. Eu preciso entender se quando a pessoa escreveu aquela meta ali, se existe nela um tamanho, length é o nome, tá? Então, quando a pessoa escrever um texto, e é o que ela vai escrever por aqui, esse texto é colocado aqui. Todo texto, ele também, aqui no JavaScript, é entendido também como uma opção que eu posso colocar um pontinho e ver algumas funcionalidades que existem ali. O length, ele vai falar para mim se tem mais de um caractere. Olha só, pensa comigo. Então, significa que se eu tiver 0 caractere, eu vou comparar com 0, isso aqui é uma comparação, igual, eu estou comparando a 0. Olha só, pensa comigo, se o length for igual a 0, significa que a pessoa não digitou nada, não é isso mesmo? Então, se ela não digitou nada, eu acho que seria legal eu avisar para ela, console, log,
a meta não pode ser vazia. Então, de qualquer jeito, a pessoa tem que escrever uma meta. E quando chegar nessa linha, ele vai retornar essa função. Só que ao invés dele retornar, quando ele retorna, a função vai acabar imediatamente. Se ela acaba imediatamente, vai acontecer o seguinte: a pessoa não vai escrever nenhuma meta, tá bem? E ele vai voltar aqui para as opções. Por quê? Vai terminar aqui a função, vai quebrar isso, e aí ele volta para o while, e aqui a pessoa seleciona outra opção. Então aqui eu preciso escolher o que eu quero fazer na minha aplicação. Eu quero que a função acabe aqui, porque a pessoa digitou nada, né? Não digitou nada, volta. Ou eu quero que ela fique aqui presa para digitar alguma coisa. Eu acho mais interessante que acabe aqui. Aqui eu vou deixar só uma luzinha para você. Se você quisesse que a pessoa ficasse presa aqui, você ia chamar de novo o cadastrar meta. O que significa isso? Significa que quando chegar nessa linha, ele vai acabar essa função, mas vai chamar ela de novo. E daí ele começa aqui de novo a pedir, digite a meta, digita a meta, ele fica preso aqui para sempre, tá? Mas eu acho que assim, se a pessoa não escrever nada, é porque ela não quer escrever nada, tudo bem? Aqui é só a questão da condicional que a gente está entendendo agora. Bom, a pessoa foi lá, o aplicativo está aguardando ela escrever alguma coisa, ela não escreveu nada. Então, o tamanho, length significa tamanho, o número de caracteres, ele está sendo igual a 0. Então, aqui temos mais um detalhe aqui da aula. Vamos procurar aqui onde estão nossas anotações. Mais um detalhe aqui de operadores. Ó, a gente está fazendo agora os operadores de comparação. Nós temos muitos, tá? Eu vou até escrever alguns aqui na frente para você. Nós temos o igual, que é o igual, né? Ele está, na verdade, comparando um lado com o outro lado. Ei, 1 é igual a 2? Eu não coloco assim na programação, tá? 1 igual a 2? Eu não coloco assim na programação. Na programação eu coloco igual, igual. E aí sim ele vai me retornar sempre, pessoal, sempre um booleano. É verdadeiro ou é falso? 1 é diferente de 2. Eu tenho sinal de diferente também. O diferente é assim, ó. 1 é diferente de 2? Aí ele vai tornar verdadeiro, né? 1 é diferente de 2. Então nós temos o igual, igual, nós temos o diferente, nós temos o maior e menor. Então eu vou supor aqui para você, 1 menor que 2? Opa. 1 menor que 2? Aí você responde para mim, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 1 é menor que 2. 1 é maior que 2? Ah, é falso. 1 não é maior que 2. Então nós temos esse sinal aqui de maior, esse seria o de maior, temos o de menor e temos o, por exemplo, o menor igual, tá bem? E temos o maior igual. Legal? Então tem alguns sinais aqui de comparação. Atribuição de valor é só um mesmo, que é esse daqui. Vou até arrumar aqui para você. De concatenação é só esse mesmo. E eu não sei se apareceu, não fizemos sinais matemáticos ainda, né? Não. Se aparecer, beleza, a gente coloca, se não, pode deixar para outro momento, não se preocupe agora. Então olha só, o tanto de informações que a gente já está manjando, sabe? Das peças da linguagem, né? Vamos voltar um pouquinho atrás para lembrar das peças da linguagem. Peças de uma linguagem porque você no final do dia precisa dessas informações para você criar o seu algoritmo. E eu falei que seria como um Lego, como um quebra-cabeça. Você pega as pecinhas e vai usando elas para resolver os seus problemas. Então comentários, você vai colocar alguma coisa no código que não vai aparecer. Declaração de variável é a questão de você fazer uma caixinha ali que você vai deixar uma informação. Aí você sempre vai precisar dessa informação, você abre a caixinha ali e pega a informação, né? Os operadores a gente viu de atribuição, concatenação, lógicos não vimos ainda, tudo bem? Aqui é o de comparação. Aqui eu deixei só alguns exemplos, né? Mas se aparecer um lógico, a gente vai conversar sobre ele, senão não está tudo bem. Vimos os tipos de dados de string, number, boolean. Eu posso dizer também que function, objeto, array também são tipos de dados, mas são dados um pouco mais estruturados. Ele tem uma maneirinha diferente ali de você escrever ele e de organizar esses dados. Enquanto eu coloco em variáveis uma string, um number, um boolean, e ela só está numa variável, né? Aqui eu posso colocar muito mais dados, muito mais informações, e organizá-las como uma lista, como um objeto que tem propriedade, tem valor. Também vimos o nosso controle de fluxo if-else, além do switch. Estrutura de repetição, até agora a gente viu o while, provavelmente a gente vai ver for também. Veja o quanto que você está aprendendo aqui, com apenas, aparentemente, um aplicativo simples, mas que vem trazendo muitos conceitos importantes de programação. E todos esses, pessoal, olha que legal, tá? Conforme você vai repetindo, você vai melhorando o entendimento. Eu não espero que você entenda tudo de primeira, mas eu espero que de uma segunda, terceira, quarta, quinta, quanto mais você for repetindo, as coisas vão começar a fazer sentido. E com esses conceitos que você está aprendendo aqui de programação, você pode depois aprender qualquer linguagem de programação.
Porque basicamente as peças elas serão as mesmas, porém a maneira de escrita de cada linguagem, que seria a sintaxe, a maneira de escrita vai mudar um pouquinho. E a maneira também de pensar uma coisa ou outra. Cada linguagem vai pensar de uma maneirinha diferente. Alguma linguagem vai preferir usar objeto para todo lado. Outra linguagem vai preferir usar mais funções do que objetos. E isso a gente vai aprendendo aos poucos, tá bom? Então, para finalizar essa parte aqui, eu posso ter a minha listinha de metas, que a gente já tinha apagado antes, mas vamos começar ela de novo, tá? Metas. Nessa listinha de metas aqui, então, olha que legal. Nessa parte, depois que eu entendi que existe uma meta, eu vou pegar da minha lista de metas e existe essa funçãozinha aqui chamada push. Então, na minha lista, depois que eu coloco um pontinho, eu tenho uma função chamada push. E essa função ela significa que vai colocar alguma coisa dentro. O modelo da minha meta, eu tinha criado antes, e vou deixar aqui o modelo, só para a gente lembrar, o modelo de uma meta, ela vai parecer com isso daqui. Ela vai ter um value, né? Tomar água todo dia. Tomar 3 litros de água por dia. Uma boa meta, né? E ela vai ter um checked, que o checked vai falar para mim se eu já finalizei ou se eu não finalizei. Ok? É isso que vai acontecer. Então, se eu tenho essa metazinha, que eu já vou até deixar ela aqui, ó, pra gente, ó, meta. Tudo bem? Acho que eu não preciso nem quebrar a linha aqui, eu acho que uma linha só fica tranquilo. Quando eu falo push, pessoal, eu estou colocando, é como se eu estivesse colocando uma vírgula aqui e colocando uma outra meta. Tá bem? Essa meta vai ser a que eu escrevi aqui. Então, eu preciso de um value, porque aqui é um objeto. Se você não está tendo clareza, é só a gente quebrar a linha aqui, ó. Tá bem? Então, no push é uma função que eu estou passando para dentro dele um objeto, que tem um value. O value é a nossa meta, é o título, né, que a gente colocou ali, o nome da meta. E toda meta vai começar falsa, porque eu ainda não terminei ela, eu estou só cadastrando ela. Então, ela tem que começar falsa, ok? Quando eu fizer isso, a meta, teoricamente, ela já vai estar cadastrada. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos testar para ver se está funcionando. Eu vou vir lá embaixo novamente. Após aguardar a meta sendo cadastrada, eu quero que no console log apareçam as minhas metas. A primeira vez, se eu rodar isso e não cadastrar nada, que é o que eu vou testar agora todos os caminhos que nós pensamos aqui. Deixa eu até diminuir um pouco aqui. Vou subir um pouquinho esse cara aqui. Eu quero testar todos os caminhos. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar a nossa aplicação. Cadastrar uma meta. Então eu vou clicar em cadastrar. Digite a meta. Eu não vou digitar nada. Eu espero que ele entre aqui. Vai falar a meta não pode ser vazia e vai mostrar as minhas metas, que no final eu só tenho uma meta. Tá bem? Vou dar um Enter então. Ó, a meta não pode ser vazia. E mostrou para mim apenas uma meta. Que é a que eu já tinha colocado aqui como falsa, inclusive porque eu não terminei ela também. Tá bem? Legal. Agora eu vou fazer o outro cenário. Eu vou primeiro limpar aqui com Ctrl L, aqui nessa parte. Ctrl L, deixa eu ver. Não limpou aqui para mim. Não tem problema. Talvez é porque a gente está até usando aqui o programinha, ele não limpou. Então vamos continuar aqui. Cadastrar meta. Enter. Digitar a meta. Andar 20 minutos todos os dias. Dar um Enter. Olha aqui o que aconteceu agora. Terminei de cadastrar a meta, ele não entrou nessa opção, ele não entrou no if. Lembra, o if é um caminho condicional. Se a meta não tiver nada digitado, então a meta não pode ser vazia e retorna. Ele não entra aqui, porque agora a meta tem caracteres, então ela existe. Então pula essa parte e vem para essa parte aqui. E nessa parte você coloca, push significa empurrar, né? Você coloca para dentro das metas mais uma metazinha. E aí ficamos com duas agora. Aquela que a gente escreveu na mão e aquela que a gente escreveu aqui, ó, digitando as coisas e ela já iniciou. Bem legal, né? Eu vou colocar em sair agora. E aí eu vou limpar, aí vai dar certo de limpar. E já vou avisar aqui que nós fizemos, olha que legal. Fizemos, primeiro, dentro do fundamento, o if e else, mas o que a gente fez aqui foi o cadastrar meta. Você só precisa lembrar depois que nessa parte do cadastrar meta é que está o seu if else, o seu conhecimento de if else, fora as outras atualizações que nós fizemos aqui. Agora vai ser bem legal a gente fazer a nossa listagem de metas. Vamos lá, a listagem está uma coisa muito interessante também. Vamos começar da mesma ideia? Então, já que a gente está no lista aqui, a gente vai aguardar uma função aqui, ó. Aguardaremos uma função chamada listar metas, tá bem? Vai ser esse o nome da função que a gente vai criar. Show, posso vir para cá. Então essa que a gente já terminou, eu posso até
esconder aqui nessa setinha, tá? Quando eu faço isso, eu escondo ela para que eu possa pensar só na próxima. Então aqui venha na parte de const listar metas, né? Porque são várias e ela é assíncrona. Então significa que a gente vai precisar aguardar ela em algum momento e ela vai precisar fazer alguns passos que são assíncronos que a gente chama, né? Vamos lá. O que a gente vai começar fazendo? Eu vou começar pegando as respostas de uma seleção. Aqui eu vou aguardar por mais um carinha diferente do inquire agora. Esse carinha do inquire vai ser o checkbox. Checkbox. O que é um checkbox? A gente vai ver o formatinho dele daqui a pouco aqui. Tudo bem? Para a gente ver como que ele funciona. Porque o input a gente já entendeu que a gente pega informações do usuário. O select a gente entendeu que ele mostra uma lista para a gente. Enquanto o checkbox, você vai ver como que ele vai funcionar bem legalzinho aqui, tá? Então eu vou esperar por esse checkbox, tá? E o checkbox ele segue uma estrutura que é a seguinte. Eu preciso de um objeto aqui também. Esse objeto tem a mensagem, e eu preciso escrever em inglês mesmo, tá? Igual todos os outros que a gente está fazendo. A mensagem é, vamos colocar assim, use as setas para mudar de meta, o espaço para selecionar, ou para marcar ou desmarcar, vou escrever dessa forma, tá? Marcar ou desmarcar, e o Enter para finalizar essa etapa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou só dando uma informação uma informação melhor para o meu usuário, para que ele possa saber o que ele tem que fazer aqui, tudo bem? Beleza, vou colocar uma vírgula aqui, vou dar um Enter, e aqui agora a gente vai continuar, eu vou até fechar essa partezinha, só para a gente ter mais espaço, ó, posso clicar aqui e ele fecha, tá? E aqui a gente vai continuar então com, agora eu preciso de uma opção chamada Choices, seriam escolhas. Essas escolhas é um array, tudo bem? Esse array eu vou mostrar para você de uma maneirinha aqui que a gente vai usar esse array de metas aqui. São as metas que já existem. Só que eu não posso colocar, por exemplo, dessa forma, ó, metas. Porque tudo que eu alterar aqui, que eu mexer nessa resposta, por exemplo, quando eu marcar e desmarcar, ele vai mudar exatamente esse cara. Eu não posso mudar esse cara. Eu tenho que mudar e chamá-lo de resposta e depois ver o que eu quero fazer com ele. Então, por isso, eu faço uma cópia de tudo que tem aqui dentro. Como que eu faço isso? Ó, eu espalho esses 3 pontinhos, aí imagina que eu estou jogando. Estou jogando tudo aqui que tem em metas. Vamos pensar dessa forma aqui, ó. Aqui é uma caixa, tá vendo? Essa lista nova aqui que a gente está criando é uma caixa. Dentro dessa caixa, eu estou pegando a outra caixa lá e estou virando ela. Ó, os pontinhos, imagina que os pontinhos eu estou jogando todos os itens aqui dentro. Tá? Pensa dessa forma. Isso aqui tem um nome específico. Chama-se REST ou Spread, nesse caso Spread Operator, mas não se preocupe com isso agora, deixa esses nomes difíceis para lá. Só entenda o que está acontecendo. Acontece que ele está pegando tudo que tem aqui dentro, seja eu colocando aqui na hora do cadastro, seja esse que já está cadastrado, e ele está jogando tudo aqui dentro para um novo array nesse caso, tudo bem? Eu preciso dessas duas opções apenas para eu pegar aqui quais foram as respostas selecionadas. Tudo bem? Eu preciso saber quais foram as respostas selecionadas. Aqui eu já preciso de um caminho. Olha, significa o seguinte, se as respostas, se o tamanho dela for igual a 0, você lembra disso daqui que a gente fez? O que significa isso? Significa que eu não respondi nada. Significa que eu não fiz nenhuma seleção desse checkbox que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Então, se eu não fiz nenhuma seleção, eu só vou retornar aqui, porque não teve nenhuma seleção. Poderia colocar um console log também, né, para avisar. Vamos colocar um console.log. Nenhuma meta selecionada. Acho que faz sentido. Tá bem? Nenhuma meta selecionada. Acabou. Agora vamos pensar o outro caminho. Então, lembra que, olha que legal. Vamos voltar aqui nessa partezinha da aula, que isso aqui é bem interessante. Lembra que você sempre está coletando dado. Você está processando dado, manipulando, alterando, e daí você está apresentando o dado. Para isso, você precisa sempre de pensar caminhos. Então, olha, o caminho da coleta do dado é essa daqui. Se eu não coletar dado, qual que é o processamento que eu vou fazer? O processamento já vai ser retornar a mensagem para a pessoa. Pronto, olha só, acabou, fez a apresentação de dados. Nem sempre a gente vai apresentar, às vezes não é necessário. Às vezes só acabou aqui na manipulação, na alteração, essa etapa. Então a gente vai vendo etapas pequenas que estão compondo etapas maiores. Não é? Então, vamos pensar o segundo cenário. Então tá, esse é o cenário que a pessoa não selecionou nada. O cenário que a pessoa selecionou. Então ela chega aqui, se ela selecionou, não vai entrar nessa parte. Bom, então vamos pensar o que é que a gente vai fazer aqui nesse algoritmo. Primeira coisa que eu vou precisar fazer é pegar as
metas que eu selecionei aqui, supondo que tenha 10, eu selecionei 2. Ele não vai entrar aqui, aí ele vai entrar nessa linha. Tudo bem? Das selecionadas, que está chamada de respostas, eu vou colocar aqui respostas e vou colocar uma funçãozinha aqui chamada for each. For each significa que é para cada. Para cada respostinha ali. São 2, né, que eu falei que eu selecionei. Então, ele vai pegar a primeira e vai executar uma função aqui, para a primeira. Eu só preciso saber qual que é a primeira, tudo bem? Então, eu vou chamar ela de resposta. Eu preciso saber qual que é. Vou chamar ela de resposta. Então, na primeira, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou ter que pesquisar lá nas minhas metas, na minha lista de meta. Vou até abaixar isso aqui um pouquinho. Para eu abaixar isso aqui e a gente vê aqui, ó, beleza. Eu vou ter que ir lá na minha lista de metas, tá? E vou ter que pegar a meta, essa meta específica, para ver se eu marco ou desmarco ela. Como que eu faço isso? Então, das metas, eu vou procurar find. E aqui vai funcionar muito igual a esse for each aqui. Aqui a gente está aprendendo coisas bem legais de JavaScript, presta atenção. Então, for each, eu estou passando em cima de um array, que foi as 2 que eu selecionei aqui. Beleza, para cada. For each significa para cada. Para cada, executa essa função. Eu só preciso saber qual que é ela. Então eu chamo ela de resposta. Beleza. Agora eu vou procurar nas minhas metas, find, procurar. Ou seja, também para cada uma das metas, apesar de o nome não ser para cada, aqui é cada uma das metas, eu vou chamar aqui de M, tá bom? Para não conflitar aqui com essa meta aqui, ou é só para você entender que é diferente, né? Eu vou deixar M. Mas, porque na cabeça de um iniciante, se eu colocar meta aqui, talvez ele vai achar que essa daqui não é. Tudo bem? Então é só isso. Então aqui, o que ele vai procurar aqui? Tá? Ele vai procurar o seguinte, essa função vai ter que retornar um verdadeiro ou falso. Se ela retornar verdadeiro, essa funçãozinha aqui, e eu já explico de outra forma, calma pessoal. Deixa eu ajudar quem vai entender agora e depois eu vou explicar de outra forma, porque eu sei que às vezes é confuso, tá? Então, essa função única, essa está usando para a primeira meta. Para a primeira meta, ela veio aqui com M, tá? Ela tem que retornar. Se ela retornar falsa, é porque ela não é igual o resultado, ela não encontrou. Que resultado, Mike? Ó, se eu pegar esse value dessa meta aqui que eu estou olhando, olha, veja bem, a primeira meta que eu estou olhando é essa, tá? Vamos pensar o cenário. Volta um pouquinho. Eu não consigo ver lá em cima sem atrapalhar? Ah, consigo, é só eu fechar aqui, ó. Vou fechar e depois eu abro essa janela de novo, tá? Vamos lá, foco aqui. Então a meta que existe agora é só tomar 3 litros de água por dia. Eu fui lá e escrevi mais 2, caminhar e tocar violão. E aí eu selecionei o caminhar e tocar violão, mas não selecionei o tomar água. O tomar água é o primeiro que ele vai entrar aqui, tudo bem? É o M aqui, tomar água. O tomar água é igual a uma dessa resposta aqui que eu selecionei, a primeira, né? É igual a andar, que eu falei, seria resposta, né? Porque aqui na resposta ela vai vir pra gente, tá? Ela vai vir só o nomezinho, andar, né? Beleza. Tomar água é igual a andar? A resposta é não, né? É uma coisa igual a outra? Não, é falso. Bom, se é falso, então eu não encontrei o que eu estou procurando. Chega aqui nessa hora da meta aqui, ela não existe. Tudo bem? Eu não encontrei o que eu preciso. Só que não para aqui, tá? Ele volta para ir para a próxima meta. Porque na meta eu já tinha escrevido ainda andar e tocar violão. E aí na próxima meta é o andar. Aí ele vai olhar aqui, andar é igual a andar? Sim. Ah, então ele vai pegar essa meta aqui, e vai marcar ali no checked, ele vai marcar como verdadeira, porque eu acabei de selecionar ela aqui. E aí, terminou esse caso para essa resposta que era o andar. A segunda resposta era o tocar violão. Então ele vai vir aqui e vai fazer tudo de novo aqui, ó. Ele vai procurar a primeira, tomar água. Tomar água é igual a tocar violão? Não. Então ele vai retornar isso aqui, não encontrou, mas ele vai continuar. Segundo, andar é igual a tocar violão? Não. Então ele não vai encontrar. Terceiro, tocar violão é igual a tocar violão? Sim. Encontrou? A resposta aqui é verdadeira? Então ele encontrou, vai colocar aqui nessa meta, e aí esse tocar violão também vai ser marcado como verdadeiro. Nós marcamos a meta, então deu certo. Tá tudo bem? Como que eu vou pensar em explicar para quem talvez não entendeu isso daqui? Eu imagino que talvez um desenho ajude. Bom, aqui está o desenho para a gente poder entender o que acabou de acontecer ali no código,
só que dessa vez em desenho, para ajudar aquelas pessoas que talvez ficaram confusas, e eu entendo, é normal ficar confuso, tá? A gente tem duas informações. Primeiro é as respostas, e só para você saber as respostas, pessoal, ela vem nesse formato aqui. Lá pra gente, a resposta ela vem em um array, que é uma lista de strings, andar e tocar violão. Então eu selecionei duas coisas. Eu selecionei andar e tocar violão, tá? Nesse exemplo que a gente está fazendo. Aí, as metas, elas estão guardadas nesse formato aqui, que é o formato de uma lista também, só que uma lista de objetos, que tem value e tem o checked. Tem essas duas informações. O value é uma string e o checked é um boolean. Tudo bem? Importante a gente entender a estrutura do dado para a gente entender o que é que ele vai fazer aqui para a gente. Bom, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Eu selecionei duas respostas, andar e tocar violão. Tudo bem? A gente vai caminhar com esses carinhas aqui para ficar mais simples. Aqui, nesse for each, eu estou chamando de R, tá? Mas no nosso código, nós tínhamos chamado de resposta. A gente está observando o que está acontecendo aqui nessa linha, tá? Então, a gente é chamado de resposta, mas eu vou chamar aqui de R, tudo bem? Então, vamos supor que ele vai pegar a primeira, porque o for each significa o seguinte, das respostas, para cada uma delas, eu vou rodar uma função que vai começar a fazer alguma coisa. Então, eu tenho o andar, tudo bem? Já o find, ele já está nas metas, tudo bem? O find, ele já está vindo direto para as nossas metas. Então, deixa eu ver onde que eu posso colocar aqui para fazer sentido. Vai, assim vai ficar legal. Então, das metas, ele vai pegar uma meta, a primeira, e vai chamar de M. Tudo bem? Olha que legal. Então, ele vai vir checar. mValue. Tudo bem? Porque, na verdade, aqui a gente já está pegando value direto, tá? mValue é tomar água. Tomar água é igual a andar, pessoal? Olha, a resposta é óbvia. Não, não é igual a andar. Então, o que ele vai voltar? Ele vai voltar e pegar próximo M. Andar é igual a andar, pessoal? Ah, aí é. Beleza. Esse andar aqui, ó, sim, é igual. Então, ele pegou esse carinha, que é o Mzinho, e botou checked true. Significa que ele encontrou. Find é encontrar. Então, ele encontrou. Beleza, já encontrou no segundo caso. Se ele encontrou, ele continua a fazer todas as coisas que ele tem que fazer aqui, ó. Mas vamos fazer a última agora, então? Valendo? Valendo é o seguinte. Então, eu selecionei andar. Aqui está o R. Ele vai checar o primeiro. Find. Tomar água. Tomar água é igual a andar? Não é. Ah, então devolve isso aqui. Andar é igual a andar? Sim. Ah, então beleza. Marca como verdadeiro, tá? Marca como verdadeiro. E aí, só faltou eu finalizar aqui, tá? Mas quando ele finalizar aqui, ele já vai voltar para cá. E esse daqui já finalizou. Então, ele tem que sair daqui. Já acabou, porque ele já encontrou. Já não tem o que fazer com esse daqui. Então, ele vai pegar o próximo. Tocar violão. Beleza? Vai descer aqui e tocar violão para esperar aqui. Aí, ele vai pegar tudo de novo, pessoal. Tomar água é igual tocar violão? Não. Volta. Andar é igual tocar violão? Não. Volta. Tocar violão é igual tocar violão? Sim. Marca como true. Pode voltar para cá. Então, temos dois marcados como true. Andar e tocar violão. Esse aqui terminou. Pode voltar lá para a caixinha dele. E volto a dizer. Se você não entendeu, não tem problema. Tem muita gente que demora para entender. E é normal, pessoal. Porque é uma estrutura mental diferente de se pensar as coisas. Mas, enfim. De cada resposta, eu vou chamar de resposta. Aí eu vou procurar a meta. Find. Procurar. Para todas as metas, eu vou rodar uma funçãozinha que vai só validar. A resposta é igual, né? A resposta é igual ao valor? Sim ou não? Se sim, eu coloco na meta e marco como true. Se não, ele termina tudo e não é marcado nada. Então, no caso dessas seleções aqui, algumas dessas metas vão ser encontradas na lista de meta e outras nem vão ser marcadas, tá? E aqui a gente está marcando todas elas e a gente poderia terminar aqui com console log. Quem sabe aqui a gente coloca a meta... metas com S ou não, tá? Porque a gente não sabe. Concluídas. Ou não, né? Concluídas ou não. Nesse caso aqui, nenhuma meta selecionada. Vamos enxergar agora, finalmente, como que é que isso daqui está funcionando, tá? Vamos abrir o terminal de novo. Abre o terminal. No meu caso que eu abri um novo terminal, eu acabei de ver aqui que ele já tinha o outro aberto, tá? Então eu vou fechar esse daqui para voltar no outro. Ele faz isso mesmo. Ele abriu um outro, não quero que volta. Quero bater a setinha para cima e temos ali o Node Index. Aí eu vou só aumentar um pouquinho mais aqui para a gente focar aqui. Então o que eu quero agora é listar as minhas metas, tudo bem? Então vamos listar meta. Listar meta já está falando ali, ó. Use as setas para mudar de meta. O espaço para marcar ou desmarcar, Enter para finalizar essa etapa. Tem uma outra coisa que está acontecendo ali.
Automaticamente, as instruções elas vêm, só que elas vêm em inglês, tá? Ó, pressione espaço para selecionar, A para marcar todas, I para inverter a seleção e Enter para proceder. Cara, é muita informação. Daria pra gente usar essa informação, mas o que eu vou fazer aqui com você? Nessa hora aqui, ó, das escolhas, eu vou colocar aqui como Instructions, False. Porque já que eu tenho nesse checkbox as instruções, mas elas são em inglês, pra gente não serve. Então eu vou cancelar isso daqui com o Ctrl C aqui no terminal, Ctrl C, ele cancela tudo, Ctrl L para limpar e vou começar de novo. Vamos lá. Cadastrar metas, não, listar metas, só temos uma. Tá vendo? Só temos uma. Então, antes da gente fazer essa lista, eu quero colocar aquelas outras duas metas. Então, Ctrl C de novo, Ctrl L para limpar e vou cadastrar o andar e vou cadastrar o tocar violão, que eu falei que eram as duas que eu ia precisar. Agora eu vou listar e aqui está as metas, tudo bem? Lembra que eu falei que eu iria selecionar duas metas. O andar, para selecionar eu aperto o espaço e o tocar violão eu aperto o espaço e dou um Enter. Agora, as metas foram concluídas, ó, metas marcadas como concluídas. Eu não coloquei marcadas, né? Mas vamos colocar essa mensagem, marcadas. Metas marcadas como concluídas, tudo bem? Se eu for listar as metas de novo, note que eu tenho as duas metas marcadas como concluídas. Só que dessa vez, pensa comigo, eu vou querer marcar a água também. A gente vai encontrar um erro de lógica aqui, deixa eu te mostrar. Marquei o tomar água e vou voltar a listar as metas. E vou desmarcar o andar, vou voltar a listar as metas. Olha o que aconteceu. O andar ficou marcado. Por que isso acontece? Bom, vamos lá, vamos cancelar o programa e vamos entender. Gente, quando eu venho aqui, olha que louco. Quando eu venho aqui e na segunda vez eu selecionei só o violão, ele chegou, encontrou o violão aqui, encontrou o violão e marcou. Aí ficamos com as três marcadas. Só que eu vou desmarcar agora. Então a minha seleção agora vai ser para desmarcar. Quando eu selecionar de novo, o que vai vir aqui vai ser o andar, né? Ele é para desmarcar. Só que essa lógica aqui, para e pensa comigo. Essa lógica ela está funcionando só para marcar. Tá vendo? Só para marcar. Então é um erro de lógica, porque ela só está funcionando para marcar. Então o que eu vou fazer? Sempre eu vou desmarcar todas e deixar apenas aquelas que estão marcadas. Ah, um detalhe bem interessante, tá bom? Só para você saber. Nas respostas aqui, as duas lá que estavam marcadas, a gente tinha 3 marcadas. Tomar água, andar, tocar violão. As 3 estavam marcadas. Eu desmarquei a do meio. As outras duas, elas voltam marcadas. Muito importante você entender essa lógica. As outras duas voltam marcadas. Então ele vai voltar e marcar as duas, porém nada está desmarcando aquela. Nada está desmarcando a que eu selecionei para desmarcar. Então olha que lógica simples que eu vou aplicar aqui para você. De todas as metas, eu vou para cada meta, tá bom? Chamando ela de meta, dessa forma. Eu posso fazer assim, né? Vamos fazer assim, bem completinho para você ver. Eu vou pegar o checked e vou deixar como false. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está desmarcando todas. Mike, pode isso? Claro, porque as outras duas, quando elas baterem aqui, elas vão ser marcadas novamente. É claro que pode. Então vamos fazer agora, vamos forçar aqui o errinho de novo. Vou cadastrar o andar e vou cadastrar o tocar. Vou deixar só dessa forma. Vou listar. Vou marcar todas elas. Vou listar. Vou desmarcar uma. Vou listar de novo. Deu certo. Tá? Porque o que ela fez? Lembra sempre que eu falei para você. As marcadas, elas estão marcadas. Elas na hora que a gente passar por essa parte aqui, ó. Na hora que a gente passar pelas respostas, o length dela existem 2 marcadas. Então ele vai entender que está marcado, tá? E para cada meta, de todas as metas, a gente vai desmarcar todas. Então, nesse momento do aplicativo, todas foram desmarcadas. Mas e as respostas? Ah, elas duas já estão selecionadas. Então volta aqui e faz toda a lógica de marcar. Tudo bem? Bem legal, né? Então podemos tomar como concluído, por enquanto, essa parte de listar metas, até que a gente possa, quem sabe, mudar ou melhorar alguma coisa. Então, eu vou vir aqui, colocar, listar metas. E vou fazer o commit. Nesse caso, eu não sei se já aconteceu isso com você. Significa que nós esquecemos de marcar a mudança para fazer o commit. Ele está falando o seguinte, você quer que eu marque para você a mudança e commit? Ah, então sim, por favor, marque e comita para mim. Porque às vezes a gente esquece de dar a marcadinha. É legal aparecer essa mensagem para você aprender também, beleza? Agora, vamos dar uma aproveitada aqui, pessoal, e vamos atualizar algumas coisas aqui
Como, por exemplo, no To-Do, nós já fizemos o nosso criar metas, nós fizemos o listar metas e nós fizemos, por enquanto, o marcar e desmarcar metas aqui na lista de metas. Tudo bem? Legal. Isso aqui já é o que a gente fez, vamos fazer daqui a pouco, mas aqui na aula eu também preciso atualizar vocês de uma coisa. A gente já aprendeu aqui também, olha que legal, métodos de array. Gente, vamos lembrar de uma coisa, método é toda a função que está dentro de um objeto. E aqui vem uma sacadinha do JavaScript que eu acho que você vai gostar. É diferente, mas você vai gostar. No JavaScript, praticamente tudo é entendido como objeto, tá? Por quê, Mike? Olha que legal isso aqui, pessoal. Se você coloca um pontinho em alguma coisa e depois vem uma lista de alguma coisa, então, nos respostas, ele é um array, não é um array? Vamos ver aqui, ó. Respostas é um array, mas quando eu coloco um pontinho, vem com um monte de opções aqui. Ou seja, vem com propriedades, length, por exemplo, e métodos, map, pop, push, pop, tem um monte de métodos. Então significa que um array, Mike, é um objeto no JavaScript? Sim. Mas não para por aí. Se eu tenho aqui um texto e coloco um pontinho no JavaScript, eu também tenho um monte de propriedades e funcionalidades, ou seja, eu tenho um monte de métodos também. Então, uma string, Mike, também é entendido como um objeto? Sim. Mas, Mike, aí você está me deixando doido. E o número, Mike? Se você colocar o pontinho, não apareceu nada, tá certo? Porque esse número aqui é um número quebrado. Porém, o último pontinho ele já vai entender que isso aqui se transformou em um objeto. O JavaScript ele tem um paradigma interessante. Ele transforma praticamente todos os tipos de dados em objeto. Então, por mais que nos tipos de dados aqui, ó, nós estudamos que string, number, boolean, e depois a gente falou em algum lugar aqui, deixa eu ver, onde nós falamos aqui, ó, estrutura de dados, array, objetos. Entenda sim, pessoal, que pode ser tudo um objeto, tá? Então, métodos são funções de um array que a gente viu aqui, que é o push, a gente viu o find, a gente viu o for each. O que mais que a gente viu? Vamos dar uma olhadinha. Ó, for each, find. Certo? O push ele estava aqui em cima, aqui ó, nessa parte do cadastrar metas, nós fizemos ele, tá bem? Ou seja, por enquanto a gente está vendo esses carinhas aí, mas depois a gente vai ver mais. Temos muitas coisas interessantes do JavaScript, segredos do JavaScript que a gente vai entendendo aos poucos. E essa é a grande sacada, pessoal, de você continuar os seus estudos. Aqui você está começando ele, mas continuar ele, quem sabe até sendo nosso aluno, que seria fantástico, a gente vai te mostrando as coisas gradativamente, todo no seu momento, passo a passo. E eu não espero que você memorize nada disso, ou que você fique assustado com essas coisas. Não se assuste, fique calmo. Porque a gente precisa ir aos poucos mesmo aprendendo. E o aprendizado ele vai voltando. Ah, eu já ouvi sobre função, sobre método. O Mike falou lá atrás, mas agora o Mike repete mais uma vez. E aí o Mike fala uma coisinha nova quando repete, tá vendo? E é assim que a gente vai estudando e vai aperfeiçoando, tá? Essa é a grande sacada de ir melhorando. Boa! Então, que bom que você terminou essa aula. Mais conceitos que você aprendeu aqui, muito mais você evoluiu a aplicação, mas ainda tem coisa pra gente ver ali na frente. Tem coisas mais legais ainda pra gente fazer. Então, a aula de amanhã, ela é super legal pra você estar aqui, super importante. Não perca essa aula de amanhã, beleza? Primeira coisa, pessoal, você vai lá no grupo do Discord e lá você vai avisar a galera que você terminou. Para celebrar junto com a galera, mas também para você procurar ajuda caso precise de ajuda e ajudar as pessoas que às vezes não conseguiram terminar. É um papel muito bonito quando a gente ajuda as pessoas, a gente vai além do código, confia em mim. E lembra que todas as informações, elas estão no guia do evento que você recebeu no seu e-mail. E para você concorrer aos prêmios exclusivos, você precisa estar no WhatsApp, no grupo exclusivo do WhatsApp. Show de bola? Então te vejo na aula de amanhã. Abração do Maicão.